os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes o lado, as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, invoquemos a luz do alto. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Como o Padre já introduziu no início, a Igreja celebra hoje a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidas no cenáculo de Jerusalém. A festa de Pentecostes, que nós entendemos, ela foi ressignificada. Já existia uma festa de Pentecostes antiga, onde as pessoas, o povo judeu antigamente, celebrava, fazia uma festa para comemorar o sucesso das colheitas. Era chamado de Pentecostes. Com a Páscoa judaica, a passagem da escravidão para a liberdade, feita ali por intermédio, mediação de Moisés, foi dada no Monte Sinai a Moisés e aí ao povo o dom da lei. E naquele momento é constituído um povo. Claro que nós tínhamos um povo sendo formado a partir de Abraão, mas ali na lei eles recebem uma espécie de código civil. É colocado ali, manifestado através de regras, a vontade do Senhor. O Senhor dá um protocolo de conduta para o povo. Então o povo vai surgir, vai se constituir povo de Deus, aquelas pessoas que
viverem os seus mandamentos. E assim vem seguindo. Aí acontece o evento Cristo. O Senhor então morre e nos salva, aí entra a Páscoa cristã. Deus também, Jesus, através de Jesus, nos tira da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. E aí Jesus começa a aparecer para os seus discípulos, dando instruções, fazendo eles tomarem consciência do mistério pascal, dessa vida ressuscitada, e promete aí e os envia para dar testemunho dele, fazer discípulo deles, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação vai consistir em atender ou não esse anúncio. E aí ele subiu ao céu, como nós celebramos domingo passado, e prometeu que viria uma força do alto, que os ajudara a dar testemunho e cumprir a missão que ele tinha dado. E então, na festa judaica de Pentecostes, acontece o Pentecostes cristão. A promessa de Jesus Cristo se cumpre. A força do alto é enviada. E o que acontece então com o Pentecostes cristão? É constituído um novo povo. Porque a lei agora é outra. Não é mais a lei, os 10 mandamentos. Agora é a lei do Espírito, a lei do amor. Esse amor é derramado sobre os discípulos. E vai constituir um povo messiânico. Então a igreja que aqui é manifestada em Pentecostes, nasce no coração aberto de Jesus da cruz. Mas é manifestada em Pentecostes. Manifestada significa se mostrou visível por causa da alma que estava faltando, que era o Espírito, e do impulso que ele dá a esse corpo. Por isso que essa igreja então vai ser de origem messiânica, de Jesus, é uma comunidade então messiânica, assistida pelo Espírito, que os vai fortalecer, os impulsionar a dar testemunho de Jesus Cristo. E aí Lucas usa uma linguagem metafórica, cheia de teofanias, para traduzir ou nos dizer uma verdade teológica. Ou seja, ali nasce a comunidade cristã, enquanto visibilidade, não é? E a linguagem teofânica é de vento de tempestade e de línguas de fogo. Ele tenta achar a forma de traduzir a experiência e passar a mensagem. Então, quando ele fala de força do alto, ou vento, né? Que você não sabe de onde é que vem, de onde que vai, mas ele movimenta, dependendo do vento, vira furacão, né? Arrasta tudo, aquela força, porque o Espírito é dinamis, é força. Então o Espírito vem sobre os discípulos e faz assim, ó, espalha, move, impulsiona. Por isso que quem tem o Espírito Santo não fica quieto. O comodismo é sinal de falta de espírito. Não é? O dia que você não movimentar é porque você está morto. Não é? A gente se movimenta, a vida é movimento e risco. Né? Então o Espírito Santo impulsionou os apóstolos a pregar, a falar de Jesus, e isso é de forma intrépida, sem medo. Anunciava na sinagoga, anunciava para o povo, era apedrejado por causa disso, lascado acolá, preso. Aí na hora do vamos magar, morria por causa disso, porque o Espírito Santo impulsionava. Ele é dinamis, é força. Ninguém consegue segurar e nem prender a palavra de Deus. Ninguém consegue parar alguém movido pelo Espírito. Sua palavra é certeira.
seu movimento é constante. E é esse Espírito que movimenta a igreja. Essa igreja tem alma, né? É animada pelo Espírito. Mas também ela é línguas de fogo. E aqui é interessante a imagem, porque o fogo vem em línguas, né, sobre a cabeça de cada um. A língua é sinal de cultura, traduz a cultura de um povo, o jeito do povo se comunicar, transmite cultura, gera entendimento, né? Se eu chegar para você e falar assim, não é, Juninho, Danca. E aí, Juninho? Você conhece Danca? Uma coisa que eu aprendi na Alemanha foi isso. Então, você não sabe o que o outro está falando, né? Mas você vê um noticiário, você liga lá, aí você está lá ligando no francês, por exemplo, no canal francês, Le Monde. Aí está conversando lá, você tenta pegar alguma palavra, né? E não precisa nem ser de outro idioma, não. Você tem, às vezes, um padre ou algum palestrante que ele fala para dentro. Quando a gente não entende, né, não há, então, harmonia. E aí o Espírito vem em línguas e gera entendimento. O Espírito é comunicação. Ele não é só impulso, ele é comunicação. Então, quando o Espírito vem sobre os apóstolos, eles começam a falar na sua língua, e todas as pessoas de línguas diferentes escutavam a sua língua materna. Ou seja, o Espírito Santo reúne todas as línguas. A linguagem que todo mundo entende, a linguagem do amor. A linguagem que faz entender. A linguagem que traz para perto. A linguagem que envolve. A linguagem que se expressa e se entende até sem usar palavras. Não é? Então o Espírito Santo se torna inteligível. E aí significa então que ele é essa base, essa comunicação do Evangelho. E aí quando você se entende, você gera união, né? Você traz a pessoa para perto, você envolve o outro. Quando você não entende, o outro fica disperso. Então ele é dinamis. E ao mesmo tempo ele é congregamento, comunhão, unidade. Ele atrai, ele une pela linguagem. Se você for um dia na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, e você não sabe falar nenhum desses idiomas, quando você achar um brasileiro, você faz festa. Aí de repente você está lá, né? Speak English pro alemão lá, o alemão. Aí ele descobre que ele é português. Ah, você é português, brasileiro? Eu sou brasileiro. Ah, meu, que bom, né? Aí começa, né? Se for duas mulheres, então, né? Aí pronto, entrosa, já vira amigo, comadre e tal, né? Ixi, como é bom, menina, achar, né? É duas coisas que você vai para o estrangeiro: achar alguém que fala a sua língua e achar a sua comida lá. O dia que eu achei um restaurante brasileiro, no último dia que eu estava na Itália, na Roma, nossa, eu não comi um arrozinho, um feijãozinho preto e uma picanha assim, com tanto gosto. Tinha 15 dias que eu não comia arroz. Sabe o que é isso? 15 dias sem comer arroz e feijão? Isso é inconcebível, 15 dias sem comer arroz e feijão, né? Só, né? Comida gostosa, mas você... Então a linguagem une. Aí você vai ver então que o Espírito é símbolos. Ele une, diferente do diabo, que é diabolos, divide, espalha. A gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? É muito comum às vezes um casal chegar para mim e falar assim: padre, estou pensando em separar, está tão difícil lá em casa. Eu e a mulher não estamos entendendo mais não.
Rapaz, estamos brigando demais, está tão canseira, está enjoada, e fala as coisas, sabe, a gente não está combinando mais, a gente não está falando a mesma língua. Ou seja, está faltando a linguagem do amor. Quando um casal ama, o outro se entende, não é? Só no olhar, né? Ele sabe sacrificar por causa do outro, sabe doar, tem uma coisinha que ele sabe administrar. Se não está entendendo um ao outro mais, está faltando a linguagem do amor. E aí é interessante porque quando falta o amor, o coração vai se fechando. A Bíblia fala de coração endurecido. Coração que vai fechando, fechando, e o Espírito Santo não vai fazendo parte mais. Aí chega um momento que ele endurece de uma forma que o Espírito não consegue agir. Aí começa a surgir assassinatos, divórcios, adultérios. Porque a pessoa não se abre mais à graça de Deus. Ela começa a fazer o que ela quer, da forma que ela quer. Ela pensa só em si, ela está só interessada nas suas coisas, só importa do seu jeito. E não há mais espaço para a ação de Deus na vida da pessoa. E a pessoa vai sendo encaminhada para lugares terríveis e difíceis. Não é? Por isso que o divórcio é possível, como diz Mateus 19, por causa da dureza do coração. Quando a pessoa se fecha ao Espírito, aí você vai ver como nós precisamos invocar o Espírito Santo. Como nós precisamos. E se a gente for atualizar para os nossos dias de hoje, né, a gente poderia começar perguntando a nós mesmos, né? Que Espírito habita em você? Se nós agora aprendemos que o Espírito é dinamis, impulso, intrepidez, a gente percebe que se a pessoa é acomodada, preguiçosa, se a pessoa não se coloca à disposição para servir, não doa os seus dons, o Espírito Santo não está nela. Porque o Espírito Santo não deixa quieto. Porque a evangelização é um impulso da graça. E tem muita gente com espírito de comodismo. Claro que eles vão dar as desculpas. Estou cansado, trabalho demais. E o mundo vai criando um monte de necessidades para você. Mas aí você vai vendo que o mundo continua se deteriorando porque as pessoas não cumprem o seu dever. Porque falta Espírito Santo na vida das pessoas. Aí vai assumindo o espírito da preguiça. Aí vai entrando o espírito do egoísmo, do relaxamento, do comodismo, o espírito desumano, o espírito material, hedonista, pornográfico, e vai entrando. Isso vai movendo a pessoa para as suas necessidades. E outra maneira de perceber isso é quando você percebe a desunião e a divisão. O casal está separando, está dividindo, está brigando demais, falta o Espírito Santo na vida do casal. Ninguém gosta de viver em lugar dividido. Você gosta? Você ouve muito, padre, minha família é muito dispersa, sabe? Ninguém importa com ninguém, dividido, então fala mal de todo mundo, é complicado minha família. Você escuta assim, nossa, padre, minha família tem as dificuldades, tudo, mas o povo é unido. Se brigar comigo, todo mundo. Um ajudando o outro, graças a Deus, nós somos muito, muito, muito unidos. É o sonho de todo casal, seus filhos. Aí você olha para o casal e fala, nossa, como eles são unidos, está vendo? Como é que é bonitinho? Um vai, o outro vai, um ajuda, o cara vê a necessidade da mulher, ajuda, ela ajuda ele, os dois é parceiro, olha que bonito. Amor. Amor. Ou você está lá no trabalho, você pensa, nossa, meu trabalho é complicado, rapaz, é cobra comendo cobra. Difícil demais, ninguém pode com ninguém. Não há a presença de Deus no amor. E assim também na comunidade. Chega numa comunidade, você vê. Se tem o Espírito Santo ou não tem. Porque se tem o Espírito Santo, a gente congrega, a gente une, a gente se aproxima, a gente acolhe o diferente, a gente suporta os defeitos do outro, a gente abraça, a gente se esforça para tolerar. Quando não falta o Espírito, é porque quando há outro espírito, o espírito da divisão, muito comum na vida comunitária, espírito de crítica, de julgamento,
de maledicência. Qual o espírito que habita em você? É confrontar o evangelho com a nossa vida. Significa que me falta o espírito de amor, amor pelo irmão, amor por Deus. E as pessoas são cheias disso. Por quê? Porque é o interesse dela, as feridas dela, as dificuldades dela. Então ela acha que o mundo gira em torno dela, né? E aí você vai vendo. E como é bom participar da comunidade unida. Ela que se importa com você, ela que te defende, ela que tolera você, que te acolhe do jeito que você é, que te corrige quando precisa. Mas geralmente não é assim. A gente olha para o outro, não gosta, tem problema, dificuldade. Aí a gente vai e fala dele para o outro. Mas falar dele para ele não fala, não. O outro nunca melhora. Não fala dele para Deus. Por quê? Porque o Espírito de mim não é o Espírito Santo. E às vezes até é o Espírito de porco. É o Espírito diabólico. O Espírito que divide. E a gente vai falar assim da comunidade, às vezes, não vou lá não, muito dividido, o povo muito assim, sabe? Tal. Mas às vezes você é o divisor. Não é só o outro. Percebe como a igreja clama a todo momento: vem Espírito Santo, renova a face da terra, renova a igreja, renova o meu coração, renova a minha família. O Espírito tem que ser derramado sobre nós, para nos dar entendimento, uma linguagem que nós entendemos, a linguagem do amor. Todo mundo quer ser amado, mas é só o Espírito que faz isso conosco. Só Ele consegue congregar o diferente, só Ele consegue unir o diverso, porque somos de histórias diferentes, né? Incorporados por causa do batismo, transbordados na crisma, mas somos diferentes, defeitos, pecados. Que Espírito habita em você? É bom pensar. E hoje a gente olha para a igreja, tudo bem, teve a pandemia aí, deu uma remexida, mas bem antes da pandemia, né? Aí você vê as pessoas acomodadas, descompromissadas, desunidas, cheias de espírito de crise, de julgamento, de murmúrio e reclamação, e o evangelho cada vez menos sendo anunciado. E aí, se não há unidade, que é fruto do Espírito, do amor, então o mundo nunca vai crer, porque ninguém dá conta de viver em lugar dividido. Ninguém dá conta, é muito ruim, né? Você não está em casa, é muito complicado. Então, se você não pedir, gente, a igreja hoje clama: nós precisamos de um novo Pentecostes na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida de comunidade. Quando eu cheguei aqui, cada comunidade era por si. E às vezes a gente não tem essa dificuldade de entender o outro. E aí uma coisa grave, eu queria dizer para vocês também, chamar a atenção, exortar, né? Fica com medo de mim, não, porque no púlpito o padre é um leão, né? Mas no confessionário eu sou um cordeiro, tá? Porque é missão minha profetizar, missão de minha confrontar a vida com o evangelho, até a minha própria. Na verdade já deu um na minha cara antes de ir, né? Mas você olha, por exemplo, segunda leitura, o Espírito é dado, muitos são os ministérios, mas é um só Espírito. Aliás, muitos são os dons, um só Espírito. Muitos são os ministérios, mas um só Senhor. Muitas são as atividades, mas um só Deus. Deus dá os dons, carismas a cada um. Não só o dom pessoa, o amor, a pessoa do Espírito Santo, mas também os seus dons, os seus carismas. Para que você não só transforme a sua vida, mas que você é dado para a edificação da comunidade. E, aqui eu abro parênteses, é até pecado uma pessoa que não coloca os carismas à disposição da vida comunitária. Os carismas foi dado para você exercê-los na comunidade. Quem nega os carismas para a comunidade, que não edifica a comunidade com os dons que Deus te deu, Deus vai te cobrar, porque a quem foi dado será cobrado.
E tem muita gente cheia de carismas e dons, e essa igreja carente, e alguns poucos morrendo de tanto servir. E muita coisa podia ser feita se você partilhasse o seu carisma, desse o seu dom, colocasse a serviço da igreja e da evangelização. Não só no serviço de colocar os dons como dinamis, de forma intrépida da evangelização, mas também como unidade, como comunhão. Mas humanamente a gente não consegue. A gente precisa do Espírito Santo de Deus. Então faz o exame de consciência. Qual o Espírito que há em você? Desânimo? Comodismo? Preguiça? Crítica? Qual o Espírito que habita? Peçamos ao Senhor então, vem Espírito Santo de Deus. Nós precisamos muito agora, com a pandemia se ajeitando aos poucos, se Deus quiser e Deus nos livrar de uma terceira onda, que as coisas vão se normalizando, precisamos pedir a Deus um novo Pentecostes, né? Porque cada vez mais a igreja encolhe, né? Porque as pessoas não têm mais tempo nem para amar. A vida delas é socorrer as suas necessidades. Mas a maior necessidade do mundo hoje chama-se amor. Tem muita gente morrendo, adoecendo por falta de amor. Vem Espírito Santo de Deus.